Tá carregando, já vai. Agora foi. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio do CEOcast. Se você não me conhece, meu nome é João Stedley, eu sou diretor executivo da VDI e esse projeto a gente começou há pouco menos de um mês atrás. Tivemos um feedback do mercado incrível, um número de visualizações totalmente fora do esperado, positivamente falando. Então, a gente está extremamente feliz e, inclusive, com um calendário fechado para mensalmente entrevistar os grandes protagonistas da engenharia industrial aqui no Brasil. E hoje a gente tem aqui comigo o Rogério Baldorf. Tudo bem, Rogério? Tudo bom, João? Como é que vai? Estou bem também, obrigado. E a gente vai tentar seguir ao máximo o horário e a pauta prevista para não estourar. Nosso limite é até às 7 horas. O grande objetivo aqui hoje é a gente bater um papo, tá? Então, a gente vai excluir do nosso vocabulário essa palavra entrevista, porque não é a ideia é bater um papo sobre inovação, sustentabilidade, Alemanha, industrialização, cultura. A gente vai falar bastante sobre cultura hoje e conversar um pouco para ver de que forma que vocês que nos assistem conseguem ter alguns insights de como aplicar na empresa, de como transformar algum processo, alguma parte cultural, e conhecer um pouco mais do Rogério e da Schmersel, claro. Então, Rogério, antes da gente entrar nas perguntas de fato, eu queria que você contasse um pouco, até para localizar um pouco o nosso público, nem todo mundo te conhece, mas eu queria que você falasse um pouco sobre você. Quem que é Rogério Baldorf? Legal. Primeiro, João, obrigado pela oportunidade de participar desse segundo episódio, né, com uma grande responsabilidade de manter o sucesso, né, que foi o primeiro. E é um prazer estar aqui com vocês e compartilhar com você e com o pessoal que está nos escutando a experiência, a vivência que eu tive na Schmersel e nas outras empresas. Bom, eu sou casado, pai de 3 filhos, nasci em Porto Alegre, sou gaúcho. E falando pessoalmente de mim, eu gosto de praticar esportes, eu gosto de ir à praia, eu gosto de viajar. Infelizmente, agora não estamos podendo fazer isso, né? Mas o lado bom é que eu também gosto de ficar em casa e apreciar um bom vinho. Minha característica, assim, eu sou uma pessoa mais analítica, gosto de resolver problemas, de encontrar soluções, né? Não por acaso eu me formei em engenharia eletrônica, né, em Porto Alegre, e meu pai é engenheiro, meu tio é engenheiro, né, acho que já vem no sangue um pouco isso, inclusive meu tio foi professor na faculdade, né, e eu fiz alguns estágios ainda durante a faculdade em Porto Alegre. Logo que eu terminei, eu me mudei para São Paulo, e já vim para São Paulo para trabalhar na Krones, que é uma empresa alemã também, né, fabricante de máquinas, equipamentos para embalagem e envasamento, né? E na Krones eu iniciei como engenheiro e fui tendo uma trajetória de carreira lá pelos níveis da engenharia, até que por uma coincidência, não foi nada pensado, eu acabei indo para uma área comercial. E eu, então, nos últimos 8 anos, lá na Krones, eu fui diretor comercial. E, depois disso, então, eu vim para a Schmersel, né, já com essa posição, né, de diretor superintendente, estou responsável, né, pelo Brasil e América Latina, e venho desenvolvendo o trabalho lá na Schmersel desde então há 14 anos. Nessa trajetória toda, mais recente, né, como foi toda meio pautada na gestão de pessoas, né, eu me interessei muito e estudei muito todas as áreas desde história, psicologia, filosofia, tudo para entender, né, as pessoas melhor, para entender esse comportamento e, logicamente, aplicar aí na gestão. Que legal, Rogério. Eu acho bem bacana você ter esse perfil um pouco mais analítico, que inclusive acabou entrando na área comercial, porque cada pessoa que vem aqui no CEOcast, e no fundo essa é a ideia, tem um perfil um pouco diferente, né? Apesar de cargos parecidos, né? E eu acho que a riqueza
da troca de ideias é justamente essa, a gente conhecer pessoas diferentes, com visões diferentes e vivências diferentes, né? Eu queria fazer uma primeira pergunta para você. A gente estava conversando aqui um pouco no backstage sobre cultura, né? E principalmente num momento difícil como esse, como é importante a gente ter uma cultura como pilar de uma companhia, né? E eu particularmente conheço muito bem a Schmersel, acompanho já há uns 5, 6 anos, te conheço também há uns 5, 6 anos, a gente já se falou diversas vezes, e eu sei que a Schmersel tem uma cultura bem diferente, né? E digo isso como algo positivo comparado a talvez empresas um pouco mais conservadoras. Então, eu queria te perguntar o seguinte, como que a Schmersel é culturalmente, Rogério? Você tem razão, a Schmersel tem uma cultura bem particular, né? A Schmersel é uma empresa familiar alemã que fica localizada no interior de São Paulo, aqui no Brasil, e, ao mesmo tempo, uma empresa sólida, uma empresa já de mais de 50 anos aqui no Brasil, mais de 75 anos na Alemanha, né? E só para posicionar quem está acompanhando a gente aqui, nós trabalhamos em 3 áreas principais, né, que é a área de produtos para segurança, de máquinas e equipamentos, produtos para automação industrial e produtos para elevadores, né? E nessa área de segurança, a Schmersel é líder mundial, é uma empresa de ponta nessa parte de produtos e soluções para a segurança. Bom, voltando agora para a nossa cultura, né, nós somos uma empresa que tem um pilar muito forte, pilares muito fortes no propósito e nos valores que nós acreditamos, né? Os valores para nós não são aquele papel que fica na parede, pendurado lá para cumprir tabela, mas são valores que a gente realmente vive na Schmersel, né? Então, eu comentei que a Schmersel é uma empresa familiar, né? E culturalmente as pessoas se sentem como uma família mesmo, né? Vou dar só um exemplo com relação a isso, que já vai exemplificar também uma outra característica que nós temos, que é a autonomia, a liberdade que a gente dá para as pessoas, né? Colegas nossos criaram um grupo que chama Família Schmersel, não por acaso, né? E eles criaram sem perguntar para ninguém, sem pedir para ninguém. E, desde então, todos os eventos, as atividades, as comemorações, eles que organizam, eles que fazem, assim, independente das atividades que eles executam no dia a dia, né? E eles fazem porque eles gostam, eles fazem porque eles acham bacana fazer isso e contribuir, e eles envolvem também a família dos colaboradores também. Então, como um exemplo do que eles fizeram, nesses últimos tempos a gente não pode mais ter aglomerações, né? A gente não pode mais juntar muitas pessoas, como a gente costumava fazer. Então, por exemplo, fizeram uma comemoração, uma festa de Halloween para os filhos, e aí fizeram uma festa drive-thru. Então, enfeitaram o estacionamento lá, e as famílias vieram todas com os filhos nos carros, todo mundo fantasiado, e receberam aquelas balinhas, aqueles presentes. E foi um sucesso, né? Então, essa é uma outra característica, né? Eu falei de um evento off-trabalho, né? Mas é uma característica nossa também dessa criatividade, essa liberdade, para tomar as iniciativas, né? E uma outra característica da nossa cultura, assim, que a gente uma vez convidou uma consultoria nossa para fazer entrevistas com todo mundo e tentar tirar a essência, assim, do que as pessoas acham da empresa e do trabalho, né? E o resultado disso se resumiu numa frase, né, que a gente até usa assim na nossa comunicação, que é: a gente ama o que faz, né? As pessoas realmente gostam de trabalhar, elas têm orgulho de trabalhar, de falar para os outros que trabalham na empresa, né? Então, uma outra característica da nossa empresa e das nossas equipes é que eles gostam de desafios, né? Naturalmente, né, o ser humano tem um pouco uma aversão à mudança, né? Não digo que não exista isso lá dentro da empresa, mas a forma com que as pessoas encaram isso é uma forma muito mais positiva, né? E as pessoas que trabalham lá também gostam de inovar. Isso é uma característica forte nossa lá dentro da empresa também. Que legal, Rogério. Eu lembro a última vez que eu fui na Schmersel, uma coisa que me chamou muita atenção, que nas linhas de montagem ali dentro da produção, a gente tinha a caricatura do responsável por aquela área
na operação daquele determinado processo, né? Isso eu achei muito legal porque a pessoa se sente parte daquilo, né? E em especial, a gente vai falar bastante sobre isso, mas eu acho que se a gente for levar em consideração talvez índices como IBGE ou algo do tipo, a gente pode considerar a Schmerson uma empresa média, né? E apesar de média, eu sinto que pensa como grande, né? E tem resultados, uma cultura de gente grande que eu acho que a gente vai explorar bastante aqui. Eu me lembro até um detalhe rápido, que a primeira empresa média que eu vi a contratar uma pessoa única e exclusivamente dedicada com o título e cargo de Compliance Officer foi a Schmerson, né? E isso você vê em empresas enormes, por exemplo, na área de compliance, de empresas muito grandes, às vezes tem uma, duas pessoas, né? E uma empresa média foi a primeira que eu vi, isso lembro que me chamou muita atenção. Mas deixa eu ir para o próximo tópico, que é um dos que eu mais tenho interesse, que é a respeito da Great Place to Work, né? Ou a GPTW. GPTW, isso. A Great Place to Work é uma certificadora que eu vejo que no mercado as empresas buscam muito, muitas delas há muitos anos ganhar os prêmios, elas são de fato realmente muito renomados e sem dúvida alguma tem total relação com a cultura da empresa, gestão emocional, nível de felicidade dos colaboradores e por aí vai. Então eu queria te perguntar o seguinte, o que exatamente é a Great Place to Work e por que a Schmerson ganha há tantos anos consecutivos? Legal. A Great Place to Work, como você falou, é uma consultoria global, né, nessa área de empresarial, né, que faz assessments e pesquisas na empresa e classifica as empresas, né, conforme o excelente lugar para trabalhar, né, um Great Place to Work. E é importante a gente mencionar, para quem não tem familiaridade com essa pesquisa, que 2/3 do resultado depende das respostas anônimas que os colaboradores dão, né? Então, não é uma análise subjetiva, uma análise objetiva que grande parte dela está vinculada à resposta da pesquisa pelos colaboradores, né? E nós já participamos há muitos anos e há 9 anos nós já estamos entre as melhores empresas para se trabalhar do Brasil. Nós já fomos a segunda melhor empresa, nesse momento fomos classificados como a quinta melhor empresa, né? Então, isso é decorrência de uma prioridade que eu sempre dei na empresa para criar um ambiente melhor possível para as pessoas trabalharem, né? Eu sempre quis conciliar a felicidade das pessoas no trabalho, né? Aquele negócio é você levantar de manhã e dizer, bom, que bom que eu vou ir trabalhar e não o contrário, né? Puxa, eu estou indo para aquele inferno. Às vezes tem esse tipo de coisa, né? Mas criar esse ambiente para que as pessoas trabalhem motivadas, engajadas, felizes. E o Great Place to Work ele dá para a gente as ferramentas, né, para a gente construir cada vez um ambiente melhor na empresa, né? Então, além do resultado em si, a gente recebe uma análise, né? Não é uma análise individual, né, para a gente não ter nenhum viés e não identificar as pessoas, mas é uma análise geral, né, que dá várias ferramentas para a gente desenvolver cada vez melhor esse ambiente, né? Então, a premiação em si, claro que a gente gosta, a gente fica orgulhoso, né, da premiação, mas o importante realmente são essas oportunidades de melhoria que a gente aproveita, né, e a gente utiliza para melhorar o nosso ambiente, né? Além disso, eu acho que o Great Place to Work ele é um instrumento bom para mostrar a Schmerson para o mercado, né? O nosso negócio é B2B, né? Nós não somos uma empresa conhecida assim no mercado todo, mas isso é um atrativo, né? É um crédito que a gente tem para a atração de talentos, né? Para mostrar a empresa também para o mercado, né? Então, o que a gente sempre trabalhou na empresa, né, foi buscar a criação de um círculo virtuoso, né, que, uma vez que as pessoas gostam de trabalhar na empresa, estão felizes, né, isso a gente acredita que traz mais resultados, né, melhores resultados retroalimentam, né, essa satisfação, esse reconhecimento, isso traz uma espiral, né, ascendente aí que a gente tem observado nesses anos todos. A gente criou um que a gente chamou de book de práticas, né? Porque
o Great Place to Work ele chama de práticas culturais, né, que são as ações que a empresa desenvolve, né, continuamente para melhorar o seu ambiente de trabalho e gerar um clima de confiança, assim por diante. E a gente tem esse book de práticas que mostra as nossas práticas. São mais de 120 práticas que a gente desenvolve constantemente na empresa, e cada ano a gente vai acrescentando coisas novas, né? Porque quando a pessoa chega num patamar, né, automaticamente a régua sobe, né? A expectativa fica maior, né? Então a gente tem que estar sempre surpreendendo e melhorando cada vez mais. Que legal, Rogério. Eu imagino que esse prêmio do Great Place to Work, que vocês entendem que vocês ganham num segmento específico, né? Que talvez no setor ou por tamanho, né? E é sobre isso que eu queria falar, tamanho especificamente, né? Falando, a Schmersol é uma empresa média, você antes da Schmersol também dirigiu a Krones, que eu imagino que eu possa também considerar uma empresa média, e uma vez que 3/4, 80% da economia da Alemanha é movimentado pelas PMEs ou KMUs, como eles chamam lá, eu não sei a estatística do Brasil, mas eu imagino que também não deva ser tão diferente assim. Eu sinto que lá eles têm um pouco mais de incentivo e prestígio do que aqui no Brasil, né? E o que eu queria te perguntar é o seguinte: você está há 30 anos nesse mercado, praticamente. Assim, qual que é a sua visão das PMEs, das pequenas e médias empresas aqui no Brasil? Você tem razão. Na Alemanha, realmente é a força que move o país, né? São as pequenas e médias empresas. Aqui no Brasil, eu diria que não é tanto, eu não sei, vamos dizer assim, eu não tenho dado do total, mas na indústria de transformação, né, que é o nosso tipo de indústria, média empresa representa 12% do total, entre micro, pequenas e grandes, né, a média empresa é 12% nessa segmento aí de indústria de transformação. Então, eu acho que isso tem relação com algumas outras coisas, né? Mas é claro que as pequenas e médias empresas são mais suscetíveis, né, a crises, né, a sofrer consequências com momentos como a gente está passando, né? Eu diria que empresas, principalmente as empresas que não são multinacionais, né, têm mais dificuldade de superar um momento como esse. Mas eu diria que a média empresa ela tem um papel muito importante na economia, no mercado, né? São empresas que têm um dinamismo diferente, né? Mas empresas que se adaptam mais facilmente às necessidades, né? A maioria das empresas médias trabalham em determinados nichos de mercado, né? Onde grandes não estão atuando. Então, esses nichos demandam que a gente esteja muito próximo do cliente, esteja, vamos dizer assim, muito adequado às demandas desse cliente. Isso exige esse dinamismo, essa flexibilidade, né, que eu acho que eu vejo em muitas empresas médias e nas pequenas também. E você sabe melhor que eu isso, no Brasil, especialmente aqui em São Paulo, né, tem muitas empresas de origem alemã, médias, né, que trazem essa cultura de lá, essa força, né, desse segmento da Alemanha. E o que eu tenho visto em todas as empresas, as filiais alemãs aqui de empresas médias e grandes, é que as empresas aqui no Brasil, as filiais não deixam nada a desejar em relação à tecnologia, estrutura, produtividade, né? Então, às vezes a gente tem um pouco aquele complexo de vira-lata assim, mas eu tenho visto, né, é que as empresas aqui, especialmente as empresas filiais de empresas alemãs aqui, elas não deixam nada a desejar e muitas ganham prêmios mundiais de produtividade, etc. Sem esquecer, é claro, das excelentes exemplos de empresas nacionais que a gente tem aqui também, super bem estruturadas. Legal, Rogério. E quando a gente fala de Schmersol, ou quando fala dessas pequenas e médias empresas, ou grandes empresas mesmo, mas desse mundo alemão, automaticamente as pessoas já vinculam com tecnologia alemã, com engenharia alemã. E eu queria te fazer uma pergunta em relação à engenharia, né? Talvez um dos principais problemas ou questões ou focos no Brasil é a capacitação de engenheiros, né? O relacionamento
das empresas com faculdades, que eu vejo que não é tão redondo assim como na Alemanha, por exemplo, os cursos preparatórios, técnicos e que por aí vai. Você consegue me falar, Rogério, assim, como que você vê a capacitação de engenheiros no Brasil? Isso é um grande business da VDI, para falar a verdade, né? A gente tem como missão global, como Associação de Engenheiros Brasil-Alemanha, capacitá-los, né? Então, eu queria saber a sua visão sobre o assunto. Como que você vê essa capacitação de engenheiros no Brasil? Nas últimas décadas, cresceu muito o número de engenheiros formados no Brasil, o número de faculdades, universidades, principalmente as privadas, né, que proliferaram bastante aqui no Brasil, e hoje já são mais de 70% dos alunos de engenharia estão nessas universidades, faculdades privadas, né? Então, eu acho que a gente está, talvez, atendendo essa demanda, né, de quantidades de engenheiros, né, necessários para o Brasil crescer e se desenvolver, né? Mas nem sempre, né, a qualidade do ensino é aquela que a gente gostaria, né? Inclusive, faculdades de ponta, né, vamos dizer, pegar uma muito reconhecida, assim como o ITA, por exemplo, que só o top, né, daqueles alunos que ganharam todos os prêmios de ciência tudo na vida deles e que acabam entrando lá, eles estão perdendo muitos alunos para faculdades, universidades nos Estados Unidos e na Alemanha, e na Europa em geral. E por quê? Porque lá eles têm incentivos, eles dão bolsas, eles querem atrair esses talentos, eles investem muito mais no ensino. Então, isso eu acho que é uma coisa que a gente precisa desenvolver mais aqui no Brasil, né? Mas, por outro lado, né, vamos falar do lado que eu tenho visto que já tem avançado bastante, né? Você falou que existe um gap assim, de integração das universidades com as empresas, né? Eu acho que isso existe muito fortemente, mas no sentido de que de as universidades apoiarem a tecnologia, desenvolvimento tecnológico e de inovação nas empresas. Então, isso a gente está muito atrás de outros países, a Alemanha, por exemplo, né? Agora, por outro lado, eu comparo um pouco quando eu fiz engenharia e quando meu filho, que é engenheiro também, mais uma pessoa da família, meu filho mais velho, fez engenharia de produção lá no Unicamp. Eu não tive contato nenhum com mercado, com empresas, com casos concretos, foi absolutamente 100% acadêmico, né? A faculdade que ele fez agora recentemente já tem uma integração, vamos dizer assim, uma interação com as empresas, com o mercado muito melhor. Sem contar que eles têm um foco que não existia na minha época, pelo menos onde eu estudei, que é um lado mais voltado para a gestão também, né? Porque o engenheiro não é só engenheiro, né? O engenheiro ele é talvez a profissão mais versátil que existe no mercado, né? A gente vê engenheiro atuando em todas as áreas. Inclusive, João, eu vi interessante um dado aí que só 41% dos engenheiros formados exercem a função típica de engenheiro. 60% quase está em outras áreas, né? Então, isso é muito interessante porque a engenharia, né, ela abre esse leque de oportunidades aí, que também é uma coisa muito interessante, né? Então, eu sou engenheiro, mas faz 20 e tantos anos que eu não atuo como engenheiro, né? E na Schmerzel, eu acredito na seguinte questão. Se a gente vai contratar um engenheiro, a coisa que menos importa para mim é onde ele se formou, se foi na faculdade, universidade A, B ou C. É claro que isso é importante, mas a gente dá uma atenção e um valor muito maior para soft skills que ele tem, comportamento, valores, atitudes, a adesão da pessoa com os valores nossos da empresa, como eu falei lá no começo, né? Então, a parte técnica que eventualmente haja alguma deficiência, algum gap, isso a gente ensina, né? Mas a gente busca pessoas com essas características, né? Então, se existe alguma deficiência, vamos dizer assim, alguma coisa que a universidade, a faculdade não proveu, a gente faz isso dentro da empresa. Capacita dentro de casa mesmo, é legal.
Legal. Sabe um outro problema que a gente vê é muito recorrente aqui na VDI, que não necessariamente é um problema, mas estava falando do ITA, por exemplo, que é uma super faculdade de ponta. Se a gente for pegar a parte majoritária das pessoas que se formam no ITA, por exemplo, hoje, a gente vê muito eles indo para a consultoria, né? Vê eles indo muito para banco, né? E é difícil competir, a indústria competir com essas instituições que costumam pagar muito bem, né? E não que isso seja a raiz do problema que eu vou falar, até porque eu acho que o buraco é muito mais embaixo, mas eu queria conversar com você sobre a desindustrialização do Brasil. A gente, desde a saída da Ford, já há alguns anos, vê um movimento que eu diria triste, né? Eu acho que do ponto de vista de geração de emprego e da engenharia, da manufatura, do desenvolvimento de produto, né? Eu vejo que o mercado talvez esteja caminhando, infelizmente, para esse caminho, né? Como que você vê essa situação de desindustrialização do Brasil, Rogério? Você vê algum lado positivo? É uma verdade? Me conta um pouco. Isso é uma verdade e é uma questão muito preocupante, eu diria. Esse é um fenômeno que eu venho acompanhando desde que entrei no mercado de trabalho. Eu venho percebendo isso ano a ano. Então, para você ter uma ideia, hoje a indústria total no Brasil representa 20% mais ou menos do PIB. A indústria de transformação, de novo, pegando essa indústria mais de ponta, representa mais ou menos 11% do PIB. E esse número, na década de 80, já foi mais de 35%. Então, hoje, a gente está menos de 1/3 de participação no PIB do que já foi, né? No momento onde foi maior. Então, isso tem uma série de causas, né, e consequências também, mas a primeira questão é o que a gente costuma chamar de custo Brasil, né, que é esse custo Brasil de infraestrutura, de transporte, de logística e uma série de coisas aí que dificultam a competitividade das empresas aqui. Mas eu acho que pelo menos duas questões que teriam uma solução mais de curto prazo e mais fácil, né, que seria a questão tributária no Brasil também. Hoje, os tributos eles incidem na cadeia de produção, eles incidem na folha de pagamento, né? Então, eles oneram muito a produção. Então, está em discussão agora a reforma tributária, né? Torço para que se aprove alguma coisa mais próxima da PEC 45, né? Que ela prevê a unificação de cinco impostos, né, num só. Isso, além de desonerar, vamos dizer assim, também essa cadeia produtiva, vai facilitar muito a vida das empresas. Esses dias eu estava conversando com um colega de uma grande empresa alemã também, né, ele disse que eles têm operações muito semelhantes no Brasil e no Canadá. Só que no Brasil ele tem 40 e tantas pessoas na contabilidade, e no Canadá ele tem 6 pessoas. Então, é um contraste assim, muito grande, né? Então, essa é uma questão que precisa ser atacada, que precisa ser resolvida. A outra questão é a situação cambial no Brasil, né? Eu acho que nessas últimas décadas todas, o real sempre esteve um pouco supervalorizado, né? Eu acho que nesse momento, apesar de que alguns possam dizer que em outros aspectos pode ser ruim, de fato mas para a indústria, eu acho que hoje a gente está numa situação, nesse momento, mais equalizada, mais de maior competitividade da nossa indústria com a indústria de fora, né? Então, com os externos, né? Então, essa questão cambial é uma coisa também que impacta bastante a nossa competitividade, né? Isso não quer dizer que eu seja a favor de protecionismo. Acho que o protecionismo, essa época que o Brasil teve uma economia muito fechada, acabou com a indústria do Brasil também, porque as empresas se acomodaram, não investiram em inovação, em melhoria da produtividade e eficiência, né? Ao contrário da Alemanha, né, que nessa mesma época já tinha uma economia completamente aberta e as empresas foram praticamente obrigadas a ser competitivas, a ser eficientes, a ser produtivas, e hoje a Alemanha é o maior exportador de máquinas, por exemplo, do mundo. Então, faz toda a diferença isso daí. Nada como um bom concorrente, né? Para fazer a gente
A gente ir para frente, é verdade. Eu acho que você falou essas duas palavras, né? Competitividade internacional. Muito provavelmente, é um dos maiores desafios das empresas aqui no Brasil. Assim, acho que é nítido que é difícil competir com o exterior, né? Mas, ao mesmo tempo, é como você disse, faz com que a gente não pare no tempo e continue numa eterna melhoria contínua para ser competitivo não só nacional, como internacionalmente, né? E puxando um pouco para a engenharia, a Schmersol, lógico, tem a engenharia no seu DNA, né? E falando dessa competitividade internacional, você acha que tem muita diferença entre a engenharia do Brasil e a engenharia da Alemanha, por exemplo, ou de qualquer outro país de primeiro mundo, digamos assim? Há realmente um abismo? Tem muita diferença? O que você me conta, Rogério? Eu acho que tem um abismo, sim, entre a formação no Brasil e na Alemanha, né? Eu não sou um grande conhecedor, né, de como é a formação na Alemanha, mas o que eu conheço, né, e vejo na Alemanha, sempre que tenho essa discussão com os alemães, existe um incentivo muito maior na Alemanha para as áreas técnicas em geral, né? Institutos, universidades. Então, tem uma valorização maior, né, dessas carreiras, tem uma valorização maior dos professores, tem uma importância, é dada uma importância maior, né, investimento maior para todas essas áreas técnicas, né? A gente costuma falar daqueles estereótipos, né, que a gente tem da engenharia brasileira, ou engenheiro brasileiro e alemão, né? Então, a gente sempre costuma falar, né, que o engenheiro brasileiro, né, improvisa mais, planeja menos, né, faz na base da tentativa e erro, essas coisas assim. O alemão, o contrário, né, planeja melhor, faz as coisas com mais cuidado e mais técnica, vamos falar assim. Mas eu acho que são isso mais características culturais, né, do que de ensino, mas não por isso as universidades não deveriam também abordar esses aspectos aqui no Brasil, por exemplo, né, dessas questões todas de planejamento, essas questões todas de como você desenvolver os projetos, assim por diante, né? Mas eu diria que nós precisamos um pouco de cada característica, né? Eu acho que cada um tem a ganhar com isso. A gente tem alguns exemplos de engenheiros expatriados, né? E eu vejo isso em inúmeras empresas, assim, com matrizes na Alemanha, que os engenheiros, os profissionais vão trabalhar na Alemanha e tem um sucesso muito grande, né? Tem uma aceitação muito grande, se dão muito bem lá, né? Porque justamente eles levam esse complemento, né, que falta para eles, para ser mais ousado, ter mais a iniciativa, ter mais essa característica assim que a gente leva para lá. E são realmente perfis complementares, né? Tanto é que, historicamente, a Alemanha é um dos maiores parceiros do Brasil há centenas de anos, né? Então, eu acho que é legal a gente comentar um pouco, Rogério, e até antes, a gente teve uma vez um projeto que a gente fez aqui na VDI, chamava iConnect. A gente fez um intercâmbio de estudantes entre o Brasil e a Alemanha para que eles se desenvolvessem juntos um projeto intercultural, né? E ficou extremamente nítido como, na hora de dar ideias, por exemplo, os brasileiros eles se destacavam pela criatividade, pela ousadia, por pensar alto, né? Aquela história do moonshot que a gente estava conversando. Mas na hora de planejamento, analisar, colocar dados, o perfil do alemão ele é muito mais analítico, né, do que no brasileiro. E eu acho que são complementares, né? São complementares e, no fundo, reflete esse grande cenário de diversidade que a gente está vivendo, né? É um dos temas da década, especialmente nos últimos 5, 6 anos. O mercado, independente de tamanho, de segmento, vem falando muito disso, né? E não só diversidade, eu acho que se eu tivesse que elencar um outro tema da década também é a tal da indústria 4.0, que a gente tanto fala, né? A quarta revolução industrial, por assim dizer. Eu queria te perguntar o seguinte, o que realmente é a indústria 4.0, na sua visão,
né? Talvez até desmistificando um pouco esse conceito, né? E de que forma que a Schmersal se enquadra ou se posiciona em relação ao tema e qual que é a sua visão? Eu acho que existe uma certa confusão nesse tema da indústria 4.0, né? Hoje eu vejo todas as empresas querendo surfar essa onda da indústria 4.0 e eles apresentam soluções como sendo soluções da indústria 4.0, que são soluções que já são aplicadas há 30 anos no mercado. E eu tenho visto isso aí demais, né? Então, eu acho que a primeira coisa, é isso que você falou, a gente tem que colocar claro o que é a indústria 4.0, né? Eu gosto de usar um exemplo que o nosso diretor de engenharia da Alemanha uma vez comentou, que eu acho que é bem didático, né? Então, ele fala, por exemplo, a indústria automobilística. A indústria automobilística é uma indústria bastante avançada, já, né? Uma indústria muito desenvolvida, e hoje a maioria das linhas de produção automobilísticas, elas já permitem você fazer numa mesma linha diversos modelos diferentes de carro, com todas as características diferentes possíveis, todos intercalados, né? Que antigamente era uma linha só para um modelo, hoje já tem essa versatilidade, né? E essa modularidade, né? Mas isso não é a indústria 4.0. Ele falou, a indústria 4.0, quando tiver implementada de verdade, você vai ter que interligar todo o seu sistema comercial de gestão industrial de forma que o cliente, pessoa física que está comprando um carro lá, ele vai na internet, ele define as características do carro que ele quer, esse pedido vem para o seu ERP, ele é processado ali sem intervenção humana, o ERP já manda esse pedido para a linha de produção, e ele chegando lá até um instante anterior em que o carro entrou na linha de produção, é possível você configurar aquele módulo lá para produzir aquele carro específico naquele instante, né? Então, ele falou isso que é a indústria 4.0. Então, eu acho que a gente está caminhando nesse sentido, mas eu acho que tem uma questão que prejudica um pouco o desenvolvimento da indústria 4.0, que é a falta de um padrão reconhecido mundialmente. Eu vou dar o exemplo nosso, né? A gente tem trabalhado na Schmersal numa rede de sensoriamento de campo, uma rede de segurança, né? Que é o nosso negócio principal. Só que não existe um padrão, né, estabelecido para o formato, as características dessa rede. Então, as empresas acabam ficando com receio de investir em alguma coisa que não vai se tornar o padrão que vai ser mundialmente usado depois, né? Então, isso dificulta um pouco. Eu sei que tem vários grupos trabalhando nisso, mas ainda não existe esse consenso, né? Então, esse é um dos pontos que a gente precisa superar. Mas a indústria 4.0 é um caminho sem volta, né? É um caminho que ganha hoje quem se adaptar mais rapidamente, né? E até um tempo atrás, né, João, a gente falava do mundo VUCA, né? E hoje já estamos falando do mundo Bunny, né? Que é muito mais instável, muito mais surpreendente ainda e imprevisível, né? Então, a gente precisa de soluções customizadas, adaptáveis, né? Que são as características que a indústria 4.0 traz para a indústria. É verdade, é verdade. E é praticamente inevitável também, Rogério, quando a gente fala de indústria 4.0, a gente não toque no tema startups, né? Acho que, assim, de novo, na última década, as startups no Brasil, globalmente, mas especialmente no Brasil, a gente viu uma crescente gigantesca e elas, de fato, mudam o mercado, né? A gente vê empresas grandes comprando startups, a gente vê empresas grandes investindo em startups, comprando as soluções inovadoras que as startups têm. A gente vê jovens, por exemplo, que não saem hoje mais da faculdade e falam, olha, meu sonho é entrar numa grande empresa e ficar 35 anos e me aposentar. Difícil isso hoje em dia. Tem muita gente querendo trabalhar em startup, tem muita gente querendo abrir startup, e elas, de fato, mudaram a forma como as empresas se relacionam com o mercado, como elas produzem, como elas vendem e por aí vai, né? Então, o que eu quero te perguntar é o seguinte, qual que é a sua visão sobre as startups e toda essa forma que elas, de fato, estão mudando o mercado?
Meu filho trabalha numa startup, filho do meio. Pois é. E é impressionante como as coisas são dinâmicas, né? Como as coisas acontecem rapidamente numa startup, né? As startups, elas vieram para resolver o que as empresas convencionais não conseguem resolver ou inovar, né? Então, isso é interessante porque eu tive recentemente uma palestra de um diretor do Google, né? E nosso conceito do Google é benchmark em inovação, uma empresa mega inovadora, né? E o que ele comentou foi o seguinte: o Google perdeu a capacidade de fazer inovações disruptivas. Todas não, a maioria das inovações dos últimos anos da Google foram feitas através de aquisições de startups. Então, Waze, YouTube e várias outras, não foi nada desenvolvido dentro do Google. Foi tudo, então, comprado de outras startups, né, que já estavam à frente, né, da própria Google, né? Então, startups, se a gente pensar em inovação disruptiva, a gente vai estar vinculando isso com startup, né? E eu acho que o segredo do sucesso das startups, uma é que elas não têm obstáculos, elas não têm essa estrutura rígida que as empresas mais tradicionais têm, essa burocracia, né? Eles têm um comprometimento muito grande, né? Principalmente no começo, né? Com poucas pessoas que trabalham e nesse início, principalmente, né? Eles têm que fazer dar certo, né? Qualquer empreendimento que inicia assim do zero, eles têm uma taxa de mortalidade, né? Muito grande, né? Então, sim. Eles têm essa determinação, esse comprometimento, né, para fazer que a coisa dê certo, né? E a gente, como Schmerz, a gente está de olho, está muito atento com relação a isso. A gente já teve algumas experiências. A gente fez um desafio para startups, tivemos mais de quase 20 empresas fazendo um pitch para a gente, né, mostrando suas soluções, etc. Ainda não se transformou num produto, numa solução, mas a gente confia muito que esse é o caminho mesmo, isso que a gente precisa buscar. Que legal, Rogério. Acho que inovar não é mais uma opção, né? Virou não é nem mais uma vantagem competitiva. Eu acho que virou um processo tão natural que simplesmente quem não acompanhar acaba ficando para trás, né? E como inovar é sempre uma questão, né? Independente do setor que você está, se a gente for pegar, por exemplo, o exemplo da própria Schmerz. Schmerz é uma empresa, você disse que existe há 75 anos, salvo engano, né? Então, uma empresa quase centenária, uma indústria alemã média, familiar, e que ainda assim você conseguiu fazer uma gestão cultural completamente diferente do mercado, ou pelo menos da maioria das empresas que a gente vê, e conseguiu se destacar com isso, né? Então, a minha pergunta é a seguinte: como que a gente pode inovar? Como inovar dentro de um cenário do mercado conservador e que dificulta toda essa trajetória? Como que a gente faz isso, Rogério? A Schmerz aqui no Brasil é uma empresa, eu considero, muito inovadora. Não tanto em produtos, mas em processos, em modelos de negócio, modelos de gestão. E eu acho que os pré-requisitos para que uma empresa inove, primeiro tem que ter uma cultura de autonomia, né? De liberdade e incentivo para que as pessoas tomem as iniciativas, inovem e façam coisas novas, né? Então, essa cultura de autonomia é fundamental. Eu acho que a segunda questão é você, como eu falei anteriormente, você retirar os obstáculos. Então, eu vou mencionar um exemplo simples que a gente executa dentro da empresa, que é o Kaizen. Todo mundo conhece o Kaizen, mas todas as empresas que eu conheço, o Kaizen é um programa de sugestões, né? A pessoa vai lá, dá uma sugestão, isso passa por um comitê que vai demorar não sei quanto tempo para analisar, vai ver se compensa ou não compensa, vai aprovar ou não aprovar, às vezes não dá nem feedback para a pessoa, e gera obstáculos assim para a execução disso. Nosso programa de Kaizen, ele não é um programa de sugestões. Qualquer pessoa que tiver uma ideia para melhorar qualquer coisa na empresa vai lá e faz.
A gente tem as equipes de suporte que podem fabricar dispositivos, fabricar qualquer coisa que eles precisem. Eles não perguntam para ninguém, não pedem autorização para ninguém. E com isso, desde que a gente começou esse programa, esse processo, a gente já executou quase 30 mil kaizens, né, que eu tenho certeza que se a gente tivesse colocado uma equipe de avaliação lá de kaizen, a gente não teria feito nem 10% disso. E, por outro lado, se 100 deles tiverem um resultado ruim, qual o problema? Os outros 29 mil e tantos foram muito grandes, né? Então, esse é um pequeno exemplo, né? A gente tem vários outros exemplos de, por exemplo, desenvolvemos recentemente troubleshooting para etc., uma coisa bem inovadora. Isso foi um engenheiro, né, que deixou, puta, eu acho que vai ser legal aqui. Não sei se deu problema na conexão, tá ok? Deu uma pequena travada. Você está me escutando? Acho que agora eu tô te ouvindo melhor. Ele perguntou para mim, desenvolveu por conta própria e hoje é uma aceitação muito grande esse produto no mercado e, inclusive, a Alemanha elogiou bastante, gostou muito. Então, vamos dizer assim, essa questão da autonomia e de você retirar esses obstáculos, né? Uma outra coisa que você tem que criar dentro da empresa é uma cultura de tolerância ao erro, né? Só erra quem tenta fazer diferente, quem tenta fazer novo, né? Quem faz tudo igual, a tendência é não errar. Então, você tem que ter essa cultura criada na empresa. E uma outra questão que a gente começou nos últimos anos agora a fazer é a questão da cocriação, né? Você envolver os clientes no desenvolvimento de novos produtos, novas soluções. Então, a gente tem feito isso. O cliente participa do desenvolvimento, participa dos testes, sugere melhorias. Então, no fim das contas, você tem um produto feito a N mãos, né, que você tem o comprometimento do cliente, né, ele se sente dono daquilo, e a chance de ter uma aceitação no mercado aumenta exponencialmente, né? E então a gente tem aqui no Brasil uma série de exemplos, né, de inovações que a gente ou soluções que a gente exportou para o resto do mundo dentro do grupo, né? Então, por exemplo, mais de 10 anos a gente implementou o Lean. O Lean não é novidade para ninguém, mas a aplicação do Lean no nosso negócio foi um desenvolvimento aqui. Hoje todas as fábricas do grupo têm esse mesmo conceito lá fora. A gente desenvolveu um outro modelo que é o SVM, que a gente chama, o Schmersal Visual Management, que consiste em você ter uma gestão visual em a maioria das áreas da empresa, com monitores onde você tem, em tempo real, todos os dados da produção, da situação, das vendas, etc. E isso também a gente acabou exportando para a matriz lá na Alemanha, né? E também novos modelos de negócios, de serviços, de soluções, etc., que hoje estão sendo aplicados também no mundo inteiro. Não sei se eu vou ter tempo de explicar, mas a gente, agora na virada desse ano, como é que está o tempo nosso? Está tranquilo, estamos na virada desse ano, a gente... Então, tá bom. A gente introduziu um novo modelo de gestão totalmente disruptivo também aqui no Brasil, que ele deriva do seguinte: todas as empresas trabalham por processos, né? E a maioria das empresas tem os departamentos transversais a esses processos. E a gente fez análises, né, por exemplo, no desenvolvimento de produtos. Isso interessa muito para quem é engenheiro. Então, um produto que levou, por exemplo, 12 meses para ser desenvolvido. No fim das contas, o trabalho de engenharia no computador, né, antigamente eu diria na prancheta, né, ele foi de 2 semanas, mas a gente levou 1 ano, porque onde que estão os entraves? Nas interfaces dos diversos departamentos, né? Então, desenvolver um conceito, aí manda para um outro departamento montar o protótipo, aí manda para outro departamento fazer o teste, manda de volta para a engenharia,
depois manda para a qualidade, manda... E todas essas passagens, assim, todo o fluxo, cada uma leva 1 mês, demora 2 meses, porque as prioridades em cada departamento não são as mesmas. Né? Eles estão no dia a dia, né? E não existe esse alinhamento. Então, o que a gente fez? Hoje, na Ashmeso, a gente não tem mais departamento de engenharia, departamento de planejamento, de compras, de vendas, de produção, de gerência de produto. Então, a gente transformou esses departamentos em núcleos. E cada núcleo ele pega, do início até o fim, toda a cadeia de valor. Então, esses núcleos são separados por tipo de negócio, tipo de produto. Então, é interessante a gente ver, quando a gente, ainda no começo do ano, podia ter um pouco mais de gente na empresa, toda a equipe que passou, esses núcleos que passaram até sentar juntos no mesmo local, né? Pessoal de vendas com planejamento, com compra, com engenharia, com gestão de produto, com o cara da assistência técnica, do pós-vendas, que traz a experiência do cliente, todo mundo discutindo um conceito e desenvolvendo o projeto, tudo num modelo ágil, né, com ferramentas do Scrum e assim por diante. Então, isso resultou um salto de produtividade que a gente já conseguiu ver agora nesse primeiro trimestre de experiência com isso, muito significativo. Né? E foi uma experiência que também, agora eu já fiz 5 apresentações para o board da empresa no mundo inteiro, por todas as filiais, e eles estão super interessados também em levar esse conceito aí para as outras unidades do grupo. Puta, que legal, Rogério. Inclusive, a gente estava falando agora, né, a ideia óbvia do Sealcast é a gente fazer isso aqui em estúdio, né? Infelizmente, o atual cenário da saúde global não nos permite fazê-lo, em especial no Brasil, mas já fica o convite, então, para talvez no segundo semestre, sendo um pouco otimista, quem sabe no ano que vem você voltar para contar para a gente e apresentar isso, né? Acho que faz total sentido você fazer esse compartilhamento de conhecimento. Eu sei que você gosta de fazer isso e quem sabe nossos associados também podem aproveitar para terem insights, para entenderem o modelo de gestão disruptivo, inovador. Eu, particularmente, nunca tinha ouvido falar disso, né? Eu sei que ainda é cedo, talvez, para você ter uma super apresentação com mega KPIs ou seja lá o que for, mas daqui a um tempinho já não mais. Então, fico feliz que esteja dando certo. Eu, particularmente, sou fã desse tipo de gestão um pouco mais ousada, né? E fico muito feliz que isso esteja refletindo tanto no desempenho interno quanto externo também em termos de vendas, né? A Schmerzel vem já há alguns anos muito bem no mercado e você tocou um ponto interessante lá atrás, que é você trazer o seu próprio cliente para te ajudar a desenvolver o produto ou soluções, né? E o que eu escuto hoje muito no mercado, a gente fala o seguinte, eu gosto de escutar o meu cliente para, então, adequar o meu serviço para supri-lo na necessidade que ele tem, na dor dele, né? Isso é o que a gente escuta de venda. O que não é errado, mas eu acho que está um pouquinho ultrapassado. Acho que esse foco no cliente a gente pode substituir, ou pelo menos gosta de substituir, por obsessão pelo cliente, né? Será que o que você faz hoje, daqui a 5 anos, também vai solucionar o problema dos seus clientes? O que você acha de trazer ele para dentro, para junto, desenvolver uma solução em conjunta, por exemplo, né? Acho que faz muito mais sentido. Muito legal. Deixa eu fazer uma última pergunta para você, Rogério. A gente está caminhando para os 6 minutos finais do episódio, mas estamos totalmente dentro da pontualidade germânica, tá? Eu vejo você com uma presença muito forte, assim, em especial no mercado alemão, né? Eu imagino que a Schmerzel tenha dezenas de clientes alemães. Vejo você na diretoria da Câmara Alemã, você também é super próximo da VDI, você tem essa presença institucional muito forte, né? E parafraseando uma grande inspiração para mim, que é o Max Geringer, né, ex-apresentador fantástico, foi presidente da Pepsi e tal, ele fala o seguinte, por mais que eu tenha percorrido dentro de uma organização todo um caminho até chegar ao topo, tenha ido driblando e tenha visto pessoas ao meu lado fazerem esse caminho junto comigo, para mim nunca ficou absolutamente claro como isso era feito, né? Mas o que ele tinha certeza absoluta é que eram as pessoas essencialmente técnicas, e volta naquilo lá que a gente estava falando, chegavam no máximo a gerente. E as pessoas que tinham inteligência política e habilidade de fazer networking
elas viravam, sim, os diretores, os vice-presidentes e os presidentes das companhias, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco para mim, Rogério, até para a gente refletir isso para os engenheiros jovens que nos ouvem, né? Não tem problema nenhum você querer ser um gerente, isso é perfeitamente aceitável e é excepcional e valorizado pelo mercado um profissional totalmente técnico, mas eu acho que para quem mira uma coisa a mais, a gente precisa dessa inteligência política e dessa presença institucional forte que reflete inevitavelmente em negócio, né? Me conta um pouco dessa sua percepção e se você puder passar uma mensagem para esses engenheiros, eu gostaria de ouvir também. Legal. Só respondendo o seu convite antes, seria um prazer, né? Esse É modelo verdade. que eu falei, eu passei uma fração dele, é muito mais abrangente, muito mais complexo, né? Se tiver uma oportunidade, seria um prazer depois falar sobre isso. Como você falou, eu gosto e acho que tem bastante ideias assim para a gente trocar. Bom, com relação a esse posicionamento institucional, né? A Schmersel tem um posicionamento institucional muito forte, né? Até pela minha característica, eu coloco a empresa sempre à frente, né? Mas é lógico que eu estou sempre no background, fazendo, vamos dizer assim, suportando a cultura da empresa, suportando a mensagem que a empresa quer passar, né? Então, eu tenho que ser o exemplo disso, né? Então, em todas as ocasiões onde eu participo e compartilho essas coisas, eu também trago essa mensagem, né? Mas a nossa comunicação, né, ela é muito voltada para os nossos valores, nosso propósito, né? A gente tem um enfoque até menor para a questão de produto, né? Porque hoje produtos são quase que uma commodity, né? Nossos bons concorrentes têm produtos também bons e de alta qualidade, né? Então, o nosso diferencial, né, o diferencial da Schmersel, eu diria que é a nossa alma, né, a nossa cultura, né? Então, a gente trabalha, né, esse posicionamento para obter confiança, credibilidade e reputação, né, no mercado junto aos clientes, né? Nossa visão é de a gente obter o grau máximo de satisfação dos clientes, ou seja, a gente ser a melhor empresa na visão dos clientes, né? Isso que é o foco principal do nosso trabalho e o foco principal da nossa comunicação, né? Lógico que não adianta só comunicar, você tem que mostrar, né, o resultado, né, desse posicionamento também, né? Então, esse posicionamento, né, é para mostrar a nossa identidade, mostrar o que a gente é e a nossa proposta de valor para o cliente, né? Muito além dos produtos e das soluções, que, logicamente, é a base da nossa proposta de valor. Mas você comentou também de outras questões que a gente precisa desenvolver, né, além das questões técnicas, etc., né? Então, a gente falava bastante, né, no passado, inteligência, o coeficiente de inteligência, né, depois se passou a valorizar muito inteligência emocional. E tem uma terceira questão que a gente, inclusive, eu tenho introduzido na empresa que eu estou trabalhando, que é o conceito de inteligência espiritual. Tem uma autora que ela leciona em Oxford, ela já foi de Harvard, etc., MIT, a Dana Zohar, que ela escreveu um livro com esse nome, né? E essa inteligência é uma inteligência que está ligada ao propósito que as pessoas têm, ao significado, né, que as pessoas dão para as coisas, né? Então, esses conceitos são conceitos que a gente também desenvolve dentro da empresa e nas pessoas também, né? Então, é um passo adiante até nessa questão da inteligência emocional, que é muito relevante também, né? Legal, legal, Rogério. A gente está assim, encaminhando para o minuto final da transmissão. Foi um super prazer te receber. Eu acho que essa ideia do SEOcast, da gente bater um papo com pessoas que estão diretamente ligadas ao sucesso do mercado industrial aqui no Brasil, tem sido muito bacana. Assim, para a VDI, eu acho que é sempre muito bom a gente poder passar uma mensagem positiva, poder passar um conhecimento técnico, um conhecimento mercadológico,
para os nossos associados e todos aqueles que acompanham as nossas atividades, né? A Schmerz é uma empresa bem diferenciada, com várias experiências bacanas para compartilhar. Fiquei muito feliz que você veio aqui participar comigo. E eu deixo esse minutinho final para você dar alguma consideração final antes da gente encerrar a nossa transmissão. Obrigado, Rogério. Não, legal. Eu agradeço muito a oportunidade, João. Agradeço aí a presença de quem está nos acompanhando. E considerando esse cenário, né, que a gente está vivendo, né, a minha mensagem seria mais no sentido de que a gente precisa acreditar, né, na capacidade das pessoas em superar essas dificuldades e encontrar novos caminhos, né? Então, eu estou confiante disso e a gente precisa ter esse otimismo, né, para seguir em frente. Verdade, verdade. Acho que é o momento da gente fazer isso que você falou, fazermos juntos e, em especial, encontrar oportunidade em meio à adversidade, né? Acho que esse é um lema que eu tenho para mim e que nos salva bastante em momentos como esse. Sempre vai haver oportunidade, vamos nos manter otimistas e lutando sempre em prol da engenharia, que é o grande lema da VDI, e tenho certeza que parte da missão da Schmerz também. Rogério, foi um prazer, muito obrigado. A todos os participantes, o nosso muito obrigado também. A gente se vê no próximo episódio.